Doutora Cineida, esse ano, essa época toda, a década que nós estamos vivendo no Brasil, ela tem tido novidades para pacientes que tinham doenças, até doenças crônicas, inclusive, e que não tinham tratamentos novos, que às vezes dependiam de remédios antigos como corticoides, que podiam acarretar efeitos colaterais, até outras doenças, né? Quais são as doenças, assim, que você destaca na dermatologia que ganharam novidades terapêuticas, assim? Então, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução com as pequenas moléculas, os chamados inibidores da janusquinase. Então, como você falou, uma verdadeira década que nós temos dessas novas medicações. Então, a gente começa com a dermatite atópica. Dermatite atópica é uma das doenças mais comuns na dermatologia, principalmente em crianças, e que hoje nós já temos no Brasil 3 drogas aprovadas em bula. Né? Nós temos o baricitinib, nós temos o upadacitinib e nós temos o abrocitinib, sendo que 2 delas aprovadas, inclusive, a partir de adolescentes, a partir de 12 anos. Nós temos também a alopecia areata, que é outra doença que provoca, né, queda de cabelos, de pelos no corpo inteiro e que leva a muito sofrimento. E que a gente também já tem 2 drogas aprovadas em bula, né, que é o ritocitinib e também o baricitinib. Finalizando, nós temos mais uma droga, e essa eu soube que foi o senhor responsável pelo capítulo do nosso livro, né, Imunodermatologia Clínica, que foi o deucravacitinib. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse medicamento. Muito bem. Concordo com a fala da década. Esse momento é uma oportunidade para os pacientes conhecerem, né? Se algum paciente chegou ao ponto de ficar frustrado, de não encontrar tratamento, não encontrar acolhimento por uma doença crônica em dermatologia, agora é um bom momento para ele voltar ao médico e conversar de novo, né? Exatamente. Isso, a gente chama... E o que é legal dessas medicações, né, Maurício, é que nós temos medicamentos que agora são por via oral. Até então, essas medicações, elas eram injetáveis, que são maravilhosas, como os imunobiológicos. E agora essas medicações, elas são comprimidos, né? Então, a gente tem medicamentos para psoríase, para dermatite atópica, para alopecia areata, e que são comprimidos. Então, é mais fácil do paciente ter uma aderência a esse tratamento. Exato, doutora Cineida. Foi feita uma pesquisa para procurar as chamadas necessidades não atendidas aos pacientes ainda, com os medicamentos que já existem, e foi feita uma enquete aos médicos que tratam esses pacientes e também aos pacientes. E antes da chegada da medicação oral, 70% dos pacientes responderam, por algum dos motivos que eles elencaram, eles consideravam que eles não estavam ainda plenamente satisfeitos com o tratamento. Nem sempre a questão é de eficácia, pode ter implicações outras, como guardar na geladeira ou como faz quando viaja, e questão mesmo do chamado medo de agulha, que para alguns pacientes é importante, né? Então, quando fica mais completo, quando a gente tem um portfólio mais completo, fica melhor, porque a gente consegue adequar, seja na faixa etária ou atingir o paciente que tem alguma situação que não pode usar um medicamento que já existia. Eu acho que é exatamente isso que a gente acredita. Fazer uma medicina personalizada, de forma que a gente vai atender as necessidades de cada um, né, aliando segurança e eficácia. Mas já que a gente está falando, né, desse perfil de pacientes, eu queria que você falasse de um tema extremamente frequente no nosso dia a dia no consultório e que, sim, a gente sabe que existem novidades, mas que existem drogas que já são, digamos assim, de longa data, mas que nem por isso menos importantes. Eu estou falando de acne. Acne é uma das doenças mais prevalentes no nosso consultório e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Conta para mim, Maurício, tanto da tua experiência do dia a dia de consultório, como o que você falou para a gente nesse evento, né, na Jornada Sul Brasileira. Fala para a gente um pouco da sua abordagem da acne nos dias de hoje. Sim, é muito interessante porque a acne tem um medicamento que se destaca, que é a isotretinoína, conhecido pelo nome de fantasia Roacutan, e esse medicamento ele é alvo de mitos e verdades, é o nome da aula que eu dei aqui na jornada, e de fato é um assunto muito interessante. Eu vou citar aqui alguns mitos, e um dos mitos em relação ao Roacutan é que ele seria um remédio extremamente perigoso, que muitas vezes não vai valer a pena ser considerado na consulta médica, né? Afinal, cada caso é um caso.
o médico vai considerar individualmente, mas muitas vezes a gente vê quando conversa direitinho com a família do adolescente, com o próprio adolescente, que havia informações precárias, às vezes que chegaram de ouvido, que não foi de uma fonte fidedigna, que deixaram um receio de que esse medicamento pudesse ofertar um risco de segurança. Na medicina, o médico é acostumado, a gente é treinado, estuda, mesmo para saber lidar com isso de uma maneira segura. E esse medicamento ele continua desde o início dos anos 90, sendo ainda uma das melhores opções para tratar acne. Isso muitas vezes traz o paciente que estava numa situação de o deslanchar da vida, né? Da escolha da profissão. O adolescente ele tem as questões do relacionamento em casa, do relacionamento possível, o primeiro relacionamento de namoro, ele tem umas fragilidades, né? Ele não usa essa palavra, mas na verdade ele está agoniado porque ele tem algumas insatisfações com o corpo, com a voz, com tudo. Se a acne existe e for de um grau severo, vale a pena tratar. Então a mensagem é que continua sendo a isotretinoína uma opção boa. Ela foi revista em relação a algumas questões, como a frequência da necessidade de exames. Se viu que na maioria dos pacientes não vai ser tantas coletas de sangue como se fazia antigamente. Se viu algumas questões como procedimentos em pacientes que fazem isotretinoína. Existem publicações. Uma das pesquisadoras brasileiras de isotretinoína mais renomada a nível mundial, doutora Edileia Bagatin, publicou, por exemplo, que nas mãos do médico, uma depilação a laser pode ser considerada mesmo na vigência de um tratamento. Mas também não vai ser longe do médico, vai ser próximo do médico. O alvo, que é o pelo, a pele está mais fina, ele pode ser melhor captado, né? Então a medicina ela é fascinante, a gente revê assuntos que já existiam e aprende coisas novas sempre, né? Então a dermatologia ela é apaixonante mesmo. É exatamente sobre isso. A gente pegar uma droga como a isotretinoína e mostrar que ela ainda se mantém atual, né? Ela ainda é uma das grandes armas que a gente tem para tratar a acne, né, grave, e que a gente tem uma janela de oportunidade, que eu acho que isso que você trouxe para a gente não esperar que esse paciente fique com sequelas, fique com lesões cicatriciais e que sim, é o dermatologista, o médico especialista responsável para tratar da acne, da pele e das unhas do nosso paciente. Muito bom.